Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do 8º andar. Mas o jogo não acaba aqui. Deus vomitará os mornos. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A felicidade dos gregos é essa. Um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião. Que não é quente nem fria. Gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno. Comida morna. Mate morno. Café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz: não, toma um café. Eu falo: não, obrigado, não, ele foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Você gosta do morno? O morno é um perigo. Não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade. É medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma.
Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava e falava assim: puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? Essa é a escola da tristeza, em que você fica ali esperando o ano que vem chegar, esperando o ano acabar, esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade, porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do 5º dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu na sala de aula. O senhor se acha? Não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali, dando aula, com um monte de gente assistindo? E você dirá: professor, e essa felicidade que o senhor fala, para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. E você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta.
Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por 1 segundo você tenha pensado em repetir isso, torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por 1 segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. No livro A Sorte Segue a Coragem, eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco, mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. A morte biológica é um dado universal de todas as culturas, em todas as épocas. Como eu
penso, como eu ajo diante da morte, qual a memória que eu estabeleço diante da morte, é um dado absolutamente cultural. A ascensão do dia de finados tem a ver com a ascensão da ideia de purgatório, que a partir do século XI, XII e XIII cresce na Igreja Católica. A morte como uma festa no México, a morte pública entre os jainistas, uma morte épica e pública que sirva de exemplo para toda a comunidade, a morte com cremação, a morte com enterro, a morte com velórios enormes ou a morte com velório curto, tudo isso depende de cultura. A morte biológica é um dado absolutamente técnico. A morte, como eu reajo diante dela, é fruto de cultura e de história. Nós temos uma sociedade marcada hoje pela tanatofobia, por um certo horror da morte. Não se fala de morte, não se executa em público, os corpos devem ser cobertos, morre-se, como você lembrou no início, de forma asséptica em hospitais, de forma cada vez mais medicalizada. Bem, os jovens, como bem lembrou a Marlene, não são muito íntimos dessas demonstrações sociais e simbólicas. Prefeririam, ao invés de ir aos cemitérios, escrever hashtag tô de luto. Talvez fosse mais prático do que tudo isso. Os jovens estão mais longe da morte. Os jovens são menos solidários a uma ideia que está tão distante delas. Nós provavelmente temos raiva do que os jovens dizem, porque nós também não gostamos de velórios, nós também não gostamos de hospitais e não temos essa liberdade, como eu escrevi hoje no artigo, não temos essa liberdade de dizer: eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Mas nós fomos educados a uma ideia social de solidariedade. Na verdade, o tema da morte diz muito pouco respeito aos mortos, diz respeito sempre a quem fica, diz respeito à nossa dor, à ausência e à fila andando que nos lembra a nossa própria finitude, que é sempre uma coisa difícil. Como diz Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. Como nós temos enterros rituais pré-históricos, com amuletos, flores e outros elementos, nós não sabemos, a gente corre risco do que a gente chama na área de humanas de fenomenologia, estabelecer uma continuidade que talvez não exista, mas certamente em parte para que os mortos descansem, em parte para que se afastem do nosso mundo ou que não nos causem mal. Nós cercamos os cemitérios com elementos religiosos, túmulos, como lembro que Thomas, com grades de ferro, que são elementos de isolar magneticamente os mortos. Há uma crença judaica de não vir direto do enterro para casa para que o anjo da morte não nos acompanhe. Nós temos respeito e medo dos mortos. Haja vista que os mortos são para serem lembrados no dia de finados e os mortos também são para assustar todos os filmes de terror. Os mortos são uma coisa ambígua na nossa cultura, porque, como você disse muito bem, a única certeza universal é essa. Então nós fazemos o que muito mais do que eu, uma psicóloga como a Marilena, pode defender, que é uma denegação da morte. Nós ficamos transportando para discursos simbólicos, ficamos atenuando com o nome finados o que é dia dos mortos, ficamos dizendo que fulano faleceu quando ele morreu, ou como preferem os kardecistas, desencarnou. São várias maneiras de eu dizer que eu estou afastando. Óbito, né? Veio a óbito, técnica, né? Veio a óbito. Em breve gerúndio, né? Fulano está morrendo, em breve o gerúndio também. A morte nos assusta quase todas as pessoas, né? E nós não falamos dela, porque o simples nome é uma espécie de Voldemort. O simples nome já atrai a ideia da morte. Seria bom pensarmos em buscar uma forma de viver para sempre, para nunca sofrermos? Eu acho a eternidade... Os vampiros são sempre melancólicos, não é? Porque viver muito é demais. Você tem uma velha lenda mitológica de uma pitonisa, uma sacerdotisa de Apolo, que pediu a vida eterna, mas esqueceu de pedir a juventude. A Sibila Cumana, como era chamada, começou a envelhecer. Depois colocaram-na numa gaiola e ela só dizia: quero morrer. Quero morrer. Eu acho que a finitude da vida é uma das grandes chaves da beleza da vida. Por isso que flor natural é melhor do que flor artificial, porque a flor natural vai passar em poucos dias. A artificial fica naquele brilho plástico por muito tempo. Quer dizer, uma estátua é pior do que um ser humano. É sermos feitos de matéria finita, estarmos imbuídos na finitude, que dá à vida grande parte do seu prazer. Agora, é a nossa contradição. Todas as religiões nos garantem que vai ser muito melhor depois. E todas as religiões têm ritos que falam da dor e da tristeza e de tudo isso. Se nós fôssemos de fato religiosos, comemoraríamos a morte de uma pessoa no sentido de festa. Mas como não somos de fato religiosos, apenas temos crenças religiosas, nós sentimos essa dor eterna. Ainda que a religião seja, sem dúvida,
a ideia mais completa para se tratar simbolicamente da perda e da morte e da dor. A ciência não seca lágrimas. Não posso dizer a uma mãe que acabou de perder um filho, seu filho é feito de moléculas de carbono, tudo que é feito de carbono tende a desaparecer, inclusive eu e a senhora. Eu devo dizer, ele está no céu, está nos olhando, não sofre mais e vamos nos reunir a ele. Isso consola, né? A ciência não consola ninguém. A ciência criou Prozac, mas não criou uma simbologia para eu poder enfrentar a dor. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia: só sei que nada sei. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo, capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco, um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente, um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável, em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert,
já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os monges os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco: mas para que serviu tudo que eu fiz? Se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara, e Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre, mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli, cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros: eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia: só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer: só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo, com a minha emoção de encontrar mais de 2.000 pessoas nessa noite, que têm uma intenção, que também tenho eu: ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há 3 caminhos para o sucesso: é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas 3 que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental,
coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite e ela não dá. Para ter leite você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou a faculdade, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não gosto nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? Faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é: tudo bem, dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Não toquem tambor para maluco dançar. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Porque o jogo não acaba aqui. Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do 8º andar. Mas o jogo não acaba aqui. E aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico. Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para maluco dançar. Não toquem tambor para maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo, Não discutam com pessoas perturbadas. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então, nesse quadro político instável de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia: o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro Conversa com um Jovem Professor: é muito importante que em uma sala de aula exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que
que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59 na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam e assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande, darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento, pantarrei em grego, tudo move, tudo se move, tudo se transforma, todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da Revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não têm ideia disso, a professora mandava a gente pesquisar, a gente ia à Barça, Enciclopédia Barça, e copiava, só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia britânica, mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas, o conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está para o bem e para o mal atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas, e elas ainda, digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externa. Uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante. A maior empresa de transporte urbanos do planeta não tem um único carro. Ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Você não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar: a maior empresa de hospedagem do planeta, Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem, ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI Camões nos disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para outra. Não é mais de uma geração para outra, ela é uma mudança imediata. Tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer, né? Claro. Mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso, porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa, né?
Um incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem, o Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle, que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho, diz dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da proximidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa. E que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. E você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido para durar um pouco mais. Me mostrado para alguém que você ama na internet. Ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre. Mas eu não devo fazer qualquer coisa. Todos nós temos vozes internas. Basicamente todos nós ouvimos. E quando não ouve, é assustador. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio. Perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos.
Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam, tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela, depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas, cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto, no livro, as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam. Elas influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, que eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. E o que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós, humanos, não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas. Porque talvez é porque não reflita. Você tem ouvido a franga? Pode perguntar, você tem ouvido a franga? Vocês vão entender, e vão entender a seriedade também que é isso, tá? Eu chamo de franga a voz interna. Todos nós temos vozes internas. Quem é que ouve uma voz interna? Quem ouve um diálogo interno? Levanta a mão. Ok, basicamente todos nós ouvimos, e quando não ouve é assustador, tá? Então, vamos falar dessa voz, e vamos entender essa voz. A gente poderia dizer que inclusive é aquela voz que a cobra, a voz da serpente que Eva ouviu no paraíso, pode ser uma dessas vozes. Então vamos lá, existem vozes, ok? Existem vozes internas em todos nós, e essas vozes podem ser boas ou más. O que é uma voz boa? Que te diz coisas boas, que te fazem progredir. O que é uma voz má? Fala para mim. Que te diz coisas ruins e te faz regredir. Então, nós temos as 3 vozes. Eu quero ir para a primeira voz com você, e você vai ver a importância. Leva a sério. Então, essa voz boa, nós chamamos de voz da consciência. É uma voz boa.
ela traz percepção lúcida dos fatos, ela é equilibrada. Ei, não vai por ali, diminui a velocidade do carro. Ei, não se relaciona com esse tipo de pessoa, faz isso, acorda cedo. Essa voz te empodera, tá certo? Essa voz é uma voz cordata, sábia, ponderada, que gera possibilidades, te fornece boas escolhas. Fala, eu quero essa voz. Essa é a voz que nós precisamos. Uma voz que te faça agir com sabedoria, com discernimento. Uma voz que te faça agir na direção certa. Uma voz que te proteja de decisões erradas. Ok? Sim ou não? Agora tem uma segunda voz. A segunda voz é a voz negativa. É a voz das emoções e forças negativas internas. Essa voz é pessimista. Essa voz é negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora. Essa voz te diz que você não é capaz. Essa voz te acusa. Essa voz diz que você não é bom o suficiente. Essa voz diz que você não vai dar conta. Essa voz diz que não vai dar certo, que os outros podem, que você não pode. Essa voz, ela aparece em situações de desconforto, de estresse maior, mas ainda é uma voz que você ainda consegue conviver com ela. Quem é que tem ouvido essa voz? Levanta a mão, sinceramente. Voz que te põe medo sobre teus filhos. Será que teus filhos estão guardados? Será que estão protegidos? Será que está te traindo? Não, ela está te traindo. Ei, ela está te traindo, cara, agora. Liga para ela, liga. Não vou ligar, liga. E liga e não dá esse cacete. Porra, está me traindo mesmo. Está me traindo. Merda. E a voz diz os detalhes. Essa voz te acusa, diz que você não é bom o suficiente, diz que você não dá conta. Agora tem a terceira voz, é a pior de todas as vozes. É a voz espiritual destrutiva. Ela tem acesso às pessoas pelo seu orgulho e pela sua mágoa. Essa voz, ela entra em pessoas orgulhosas, em pessoas magoadas, pessoas que não perdoaram a si ou aos outros. Querem que eu repita isso? Essa voz tem acesso a pessoas que carregam rancor dentro de si, e pessoas orgulhosas, prepotentes, autossuficientes, pessoas que não reconhecem o próximo, pessoas egoístas. E essa voz tem um acesso ao espiritual. Paulo, como é que é essa voz? Ela é compulsiva, destruidora, ela é isoladora, ela é vingativa, ela acusa a si, acusa os outros com fúria. Ela te faz ter ódio das pessoas. Você tem que odiar. E ela vem uma fúria de dentro, um descontrole de dentro. E ela quer confusão, e ela fica falando, vai, briga, não aceita, olha o que ele disse, olha o que ela fez, se vinga, trai também, tem que trair, na mesma moeda, trai, não aceita, ou então se mata, se vitimiza, vai, e ela não para, e você já não quer mais ouvir, ela continua, e você quer tampar, e ela vem de dentro, você não consegue se poupar dela, e ela continua. Quem já ouviu essa voz? Levanta a mão, sinceramente. E essa voz, no último estágio dela, essa voz, ela quer te levar à morte, literalmente à morte. Essa voz, ela quer matar, roubar, e o que? E destruir. Começando por você. E essa voz, ela vai dizer assim: se mata porque tua vida não tem jeito, ninguém te ama, se mata, não vai dar certo, não deu certo uma, não deu certo duas, nem vai dar certo a terceira nem a quarta vez, se mata. Ei, não adianta você estar fazendo, você vai perder tudo que você fez aqui, você vai perder ali na frente, se mata, desiste, ele não te ama, ela não te ama. E essa voz vai te convencer, você se isolar, e ela vai dizer: se vinga, se afasta, você está amando demais, você está dando demais para as pessoas, está sendo bom demais e ninguém está nem aí para você, se afasta. E ela vai, primeiro ela te isola, e depois ela te consome, e depois ela te mata. E o pior, você acha que essa voz vem de você mesmo, e a credibilidade está em você achar que é você que está falando com você. E essas vozes são oriundas de uma estrutura emocional disfuncional. E sabe como é que essa voz acaba? Ela faz assim: tua vida não tem jeito, não é? E aí você diz o quê?
É. Ninguém te ama, não é? É. Você não consegue, né? É. Nada vai durar, é. E ela te faz concordar com ela. E ela diz, então se mata. Se mata. E ela vai dizer que você tem que se matar. E depois que ela te convence, ela vai dizer como você tem que se matar. E ela vai te dar os detalhes. E ela ainda vai te fazer escrever a carta, ditar a carta de despedida. E tudo isso é o que, gente? A voz, que nós chamamos de franga. E essa voz, a origem dela é completamente o que? Fala para mim. Emocional. Quem já ouviu essa voz convidando você a fazer uma besteira dessa? Quem já ouviu essa voz? Eu já ouvi essa voz. Está na hora de a gente dizer o que para ela? Chega! Não chega cognitivo, mas o chega emocional.